Olá, queridos. Vamos meditar na palavra do Senhor que está em Esther, capítulo 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Aleluia, que palavra. Quem não conhece essa frase famosa da rainha Esther? Se perecer, pereci. Mas vamos entender o que ela quis dizer com isso. A rainha Esther se encontrava aqui num beco sem saída. Havia um decreto de exterminação dos judeus. Se ela não fizesse nada, o povo, o seu povo, iria morrer. Mas se ela fosse na presença do rei, ela poderia morrer. Era morte ou morte. Mas alguma decisão, alguma atitude tinha que ser tomada. Mas Esther conhecia o Deus de Israel e sabia que ele poderia fazer um milagre. Esther não aceitou aquela situação e então ela disse: se perecer, pereci. Quer dizer, olha, se eu morrer, eu morri, mas eu não vou aceitar ver o meu povo massacrado e eu não fazer nada. E então Esther foi para o tudo ou nada. Meus amados, é essa fé que nós aprendemos. A fé da revolta diante da injustiça. A fé que te leva para o tudo ou nada com Deus. A fé que provoca milagres. Então provoque o seu milagre, vá para o tudo ou nada com Deus. Veja o resultado. O Senhor quer fazer algo grande. Meus irmãos, essa história que o livro de Esther nos conta, ela cuida em contar que era a história em que o povo de Israel vivia sob o comando do rei Assuero, rei da Pérsia. Conta também que um povo foi liberto da condenação da morte e tornou-se vencedor diante de todos aqueles que eram seus adversários, seus inimigos. E por último, como essa mulher, Esther, foi capaz, mesmo sendo indigna por ser judia, de tornar-se rainha e também de ela arriscar a sua vida por aquilo que ela acreditava ser certo e pelo povo que ela amava. Aleluia! Nós vemos o quão grande foi essa atitude que ela tomou. Foi uma atitude de coragem, de ousadia. E a gente vê que foi um momento angustiante pelo qual passou todo o povo de Israel, quando Amã e todos os inimigos do Senhor conseguiram que fosse decretada a morte de todo o povo do Senhor. Diz a Bíblia, e Amã foi ao rei Assuero dizer que existe espalhado e dividido entre o povo em todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes de todos os povos e que não cumpre as leis dos reis. Por isso não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Nós podemos ler em Esther 3, o 8 e o 9. O plano maquiavélico de Amã contra o povo, para que ele pudesse matar, exterminar todo esse povo. Meus amados, há algo que nós precisamos fazer. Significa abandonar a nossa zona de conforto e pisar para fora na fé. Você sabe qual é a direção de Deus, mas muitas vezes é difícil. Você não sabe o resultado que isso vai dar. Você realmente não sabe onde vai estar ou se estará de pé no final desse percurso.
Mas nós vemos que um livro inteiro foi dedicado a Esther no Antigo Testamento. A história de uma judia que vivia exilada na Pérsia. Uma órfã, ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Ela tomou essa atitude de coragem sem saber onde isso ia parar. Quando o decreto foi dado, ela tomou uma decisão em favor do seu povo. Esther deixou sua casa de infância e foi lutar. Mesmo nesse período em que houve um decreto real de que uma nova rainha era para ser encontrada, todas as belas moças do reino eram para ser levadas para o palácio real, Esther também foi. E de todas as belas mulheres, o rei Assuero definiu que a coroa real estivesse em sua cabeça e a fez rainha. Mas mesmo assim ela podia ter se acomodado na situação de rainha. Agora eu estou bem, eu não corro mais nenhum perigo. Mas não, ela se comoveu com seu povo, com a injustiça. Ela tinha uma missão para levar até o fim. Algo que não poderia ser feito se não tivesse essa mulher ali. E outra, ela teve que deixar sua vida antiga para trás. E nesse meio tempo, Mardoqueu, por causa de sua reverência, tinha caído em desgraça com um homem que estava no poder no reino de Assuero. Veja que esse homem, Amã, queria realmente acabar com o povo judeu, pois ele se enfureceu contra todos e convenceu o rei de fazer isso. O rei já estava completamente inconsciente de que sua própria rainha estava entre essas pessoas, ele não sabia e concordou com esse plano maligno. Mas como é que o povo de Deus ia sobreviver a toda essa ação maligna? Deus interveio através de Esther. Nós podemos ler que ela colocou todo mundo para orar, para jejuar. E isso, nós vemos que Esther e Mardoqueu estavam numa posição para que Deus fosse capaz de usá-los para salvar o seu povo. A partir desse momento, você pode talvez não ter uma grande coisa em sua vida agora, mas você pode confiar em Deus que Ele está no controle perfeito de tudo. Jesus diz a seu respeito que nenhum pardal cai do céu sem Ele saber e querer. É às vezes impossível a gente acreditar que então tudo que nos acontece não é vigiado e completamente medido e equilibrado para ser exatamente aquilo que nós precisamos para cumprir o seu plano em nossas vidas. Nós temos que ser que nem Esther, ousados na incerteza. Ela não sabia o que ia acontecer com ela, com Mardoqueu, com o seu povo, mas ela veio com um plano, mesmo colocando sua vida em risco. Ela iria para o rei e implorar diante dele para o seu povo. E a lei afirmava que qualquer um que entrasse diante dele, sem ser chamado, seria condenado à morte. E ela não sabia se ele ia recebê-la ou não, se ele ia mandar matá-la ou não. Mas Mardoqueu convenceu-a, no entanto, dizendo: quem sabe se você veio para esse reino por um momento como esse, por um momento com o rei para salvar todo o teu povo da humilhação e da morte. E a resposta de Esther foi: eu vou para o rei, que é contra a lei, e se eu perecer, pereci. Isso é fé. Isso é fé. Contra todas as circunstâncias, ela acreditou no Deus Todo-Poderoso que poderia estar com ela e que nada ia acontecer com ela. Em quantas circunstâncias nós estamos em situações parecidas? Isso é fé, meu irmão.
É orar, é jejuar, é acreditar que Deus está no controle de tudo. Mas era importante que ela não ficasse acomodada e que ela fosse fazer o que precisava fazer. Ela confiou que Deus estava no controle, que nada tinha saído das mãos do Senhor. E esse resultado da confiança, da ousadia, da coragem de Esther foi que Assuero congratulou-se com ela quando ela se aproximou dele e concordou com a sua súplica, e o povo de Deus, o povo judeu, foi salvo da destruição. Aleluia! O mau Amã foi enforcado na forca que ele tinha construído para o outro, para Mardoqueu. O teu inimigo vai sucumbir diante de ti, mas aprenda a confiar em Deus sem questionamentos. A acreditar que Ele te ama tanto que você pode descansar em sua orientação perfeita e sabedoria para a sua vida, mesmo que hoje a situação pareça impossível de ser realizada. Você precisa crer no Deus do impossível. Esther fez isso simplesmente e foi mais do que bem para ela. Você pode confiar simplesmente e dar esse passo de fé. Seja obediente, faça as coisas que Deus pede de você. Para sair da zona de conforto, você precisa viver uma vida de fé. Meu amado, minha amada, leia todo esse livro de Esther e você vai ver que essa história é fascinante, é inspiradora e ela vai trazer lições preciosas para a nossa vida. Para você que está diante de uma situação, no seu casamento, na sua empresa, no seu ministério, você caiu, você faliu, você está em desespero, a sua saúde parece que não tem mais jeito. Eu digo para você, eu decreto, eu declaro que o poder de Deus está com você. Dê um passo de fé, ore, jejue, peça a orientação do Senhor e Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir, que é o caminho de vitória. Mas nós precisamos levantar e sair da nossa zona de conforto, confiar em Deus e seguir o plano que Ele vai colocar em nossos corações depois que nós orarmos, jejuarmos e tivermos um momento com Ele. Creia, dê um passo de fé e você viverá o sobrenatural de Deus.